noite! Cá estamos, chegando agora. Acabando de arrumar as coisas. Hoje a coisa foi um pouco agitada, mas cheguei. Cá estou eu. Então, aproveito para chamar todo mundo, né? Já vou novamente colocar aqui o assunto, né? Boa noite, Roberta. Crianças e telas. A Nanda já entrou, tá todo mundo entrando. Então só vou adiantar aqui. Fixei o comentário, daqui a pouco a Lili tá entrando aí que eu vou conhecer ela com vocês, gente. Olha que legal. Então, dando oi para todo mundo que tá entrando. A Lili acabou de entrar. Ai, que maravilha. Olha que show. Vamos começar pontualíssimos. Uma pessoa que vi um post dela e me encantei com ela. Então eu tô aguardando. Ah! Deu tudo certo. Oi, Oi! tudo bem? Tudo bom? Tava falando que agora eu vou Estou- finalmente te conhecer, né? Ah, pois é, a gente vai se conhecer assim, né? Junto com ele. Infelizmente vai ter que ser assim. Não faltarão oportunidades, com certeza. Tá tudo Não, bem? certamente. Tudo bem, depois da correria de conseguir organizar tudo, né? Mas a gente vai, né? Ó, já tem gente te elogiando, né? Que você é mil. Opa! Obrigada! Então, assim, ó, quem chegou, aproveita, já vai chamando aquela amiga, já vai convidando todo mundo para vir para a gente fazer parte desse bate-papo, que é um bate-papo, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente não está aqui para criticar ninguém, a gente só quer colocar algumas coisinhas, porque agora a gente está num momento que deu um boom, né? É De verdade. muita internet, muita tecnologia rolando, então a gente vai conversar sobre isso. Então a Lili, eu conheci ela num post da loja Ser Mãe. E foi um post bem legal, curto, né, Lili? Podia ter sido mais, né? Eu li, cheguei, quero mais. E nessa Não fome do cabe quero muito no mais, Instagram. pois é, né? Só 2.000 caracteres, né? Fica complicado. Daí nessa fome de eu quero mais, eu cheguei, gente, eu vou chamar essa menina para conversar porque a gente está meio alinhada assim nesse pensamento, né? Aham. Então hoje eu organizei, né? Primeiramente, né, queria falar isso, eu não vou, a gente não quer criticar ninguém nesse momento, né, que coloca filho para ver televisão, para questão de computador, nenhum momento. A gente só quer esclarecer, para deixar algumas coisas claras, né? É, bater um A papo Lili mesmo. bateu um papo. A Lili não me conhece muito, né? Agora a gente vai começar a ter um contato a mais, né? E eu sou uma pessoa, apesar de ser completamente louca por tecnologia, né? Eu tento blindar o meu filho com isso, né? Então ele não é muito de ver televisão, né? Apesar de ter sempre a televisão ligada, mas ele não fica olhando, né? Desde pequeno ele se acostumou com o som, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de movimento, de som, né? Aham. Então ele é acostumado com o som, mas ele não é de ver, né? Com 1 ano e meio, mais ou menos, foi quando ele começou a ver pequenos clipes no celular. E isso era na natação. Porque eu tinha que vestir ele na saída da natação e era o jeito dele se acalmar, porque o cara ligado 220. Agora ele vê filmes. Estratégias, né? É estratégia. Por isso que eu falo, ele não tá aqui para criticar. Hoje eu, para fazer a pauta, né? Que ali ele me passou mensagem de manhã e daí eu cheguei, calma, eu vou fazer a pauta até as 3. Por quê? Ele almoçou, foi o momento do filminho para eu sentar, então tá, então agora vamos fazer isso aqui. Por isso que É. eu falei, a gente não tá para criticar. Eu conheço mãe que a única maneira dela conseguir trabalhar é deixando a criança ver a televisão. Então, primeiro, Lili, se apresente adequadamente agora, porque a maioria já me conhece, depois eu posso me apresentar de fato, né? Mas se apresente. Então, vamos embora. Eu sou Lidiane, eu sou pedagoga, professora, pedagoga, psicopedagoga especialista em educação especial e inclusiva. Trabalho, né, com atendimento pedagógico, é, em consultório e escola, e sou orientadora educacional, né, de uma escola aí na Tijuca, no Rio de Uhum. Janeiro.
E eu atuo desde a da educação infantil, dos bebês, até os grandes do ensino médio. Uhum. Então, dá para conhecer um pouquinho de cada faixa etária, né? Nos atendimentos, eu também consigo fazer os atendimentos adultos e terceira idade. Então, é uma área bem abrangente. A gente se falou rapidamente, né? Que às vezes a pessoa fala, por que a tia Mara está se metendo nisso? Eu dei aula, né, de ensino fundamental, séries finais, né? Até a faculdade, né? E acabei saindo da academia, saindo da educação, vamos dizer assim, e vindo para esse outro lado, né? Que também acabo lidando com a educação, né? Porque a educação dos nossos filhos, a gente acaba lidando. Então a gente já está falando a mesma O língua dia a dia, né? do dia a dia, entra muito no dia a dia. Então, a gente quando conversou, quando eu te convidei para fazer essa live, né, eu falei, pô, a gente está no momento, estamos num momento que tem muito uso da tecnologia. Seja pela mãe que está solo, que tem que deixar a criança, né, vendo tablet, vendo filminho para ela conseguir trabalhar, seja a questão da educação mesmo, né? Eu já tive relatos de criança que tem manhã inteira de aula. A criança é mais nova que o meu tem 3 anos. Foi a manhã inteira de aula online, né? E eu já falei isso em outras lives, né? Que eu fiz com outra psicopedagoga. Quando começou essa coisa, eu cheguei assim, eu quero aula, né? Eu procurei aula de capoeira online. Eu fiquei indignada porque a creche não passava muita coisa. Hoje em dia ela passa e eu, ó, não dou a mínima. Né? Então, assim, a Coitada das primeira. professoras. Coitadas professoras, né? Tanto que eu falo assim, né? Eu não vou me incomodar. E eu fiz essa escolha porque o lecionar em casa com ele estava muito desgastante. Eu não sou formada em educação infantil. Então, admiro ser professor, porque eu já fui uma professora. E simplesmente não era o meu perfil ficar me lidando com aquilo, né? Então eu desapeguei das atividades, eu faço algumas atividades, a gente brinca de macete de modelar, fazer uma coisa lúdica, e as aulas que a creche manda em vídeo é zero. Zero, zero que eu olho. Não Não assiste. olho. Eu mostrei, para não dizer que não, eu mostrei um vídeo para ele fez uma cara meio estranha, daí depois eu mostrei outro vídeo, esse ele já gostou que era da professora, depois desencanei, não mostrei mais, né? Então, nesse momento, né, você me colocou que que você teve que lutar com uma coisa contigo mesma, né? Porque vocês tiveram uma resolução que disse, agora vocês vão ter que fazer. Isso. Na verdade, sim, o Conselho Nacional de Educação, né, por conta dessa pandemia, porque na verdade essa pandemia, né, o que está acontecendo é uma coisa nova para todo mundo, né? Todo mundo. Eu acho que ninguém viveu efetivamente algo parecido com o que está acontecendo nesse momento. Dessa geração, pouquíssimas pessoas passaram pela gripe espanhola. Pouquíssimas, né? E a gente está vendo uma coisa. E ainda foi uma coisa, né, atípica, né? E assim, eu não vivi isso como estudante e não vivi isso muito menos como profissional. Nunca Então, se eu falou isso imagino. na academia. Não, não, e nem nos estudos, e dizer assim, olha, em época de pandemia é assim, assim, assim que funciona, né? Teve gente que nunca nem tinha ouvido falar nessa palavra, pandemia, né? A gente ouve Uhum, a uhum. epidemia, né? Mas pandemia não. Enfim, e aí acabou que a gente começou a tentar entender o que poderia fazer, né? Com as crianças dentro de casa, os pais enlouquecidos e ficando enfurecidos porque Uhum, estavam precisando pagar a escola precisando receber, né, a mensalidade das crianças, enfim. Então, sim. foi N coisas que começaram a acontecer e aí o Conselho Nacional de Educação chegou e disse, não, vamos então atender essas crianças em casa. E aí eu também recebo muito dessas questões de que, eu não consigo ensinar meu filho. Realmente, ensinar filho é muito difícil. Eu sou professora também e é difícil para mim também ensinar o meu filho. É. Então, assim, é outro ambiente, é outro, sei lá, outra forma de abordagem mesmo, né? Quando foi instituído isso, em princípio, foi do Fundamental 1
até o ensino médio, né? Sim. Aliás, a educação infantil foi há pouco tempo que entrou esse adendo, né? Aham. Nessa lei. E aí eu pensei, meu Deus, como que as crianças vão conseguir? Como é que nós, professores, vamos conseguir ficar, né? Conseguir parar uma criança na frente de um celular ou do computador, de um tablet, o que quer que seja. Falei, nossa, vamos ter que plantar bananeira, porque o negócio Uhum. vai ficar meio estranho. E aí eu comecei a pesquisar muito também, voltei, né, nas minhas pesquisas e vi que até assim, a Sociedade de Pediatria, né, a Sociedade Nacional de Pediatria diz que o contato com a tecnologia das crianças menores tem que ser o mínimo possível, né? Entrou com uma resolução que foi publicada, a Sociedade Brasileira de Pediatria, travou a língua, em fevereiro agora de 2020, e blindou, né? Bem conforme a Sociedade Americana de Pediatria. Isso. A Organização Mundial da Saúde até dá uma relaxadinha, mas eles blindaram, tanto que eles falam até 2 anos, zero de tela, né? Zero. E, e de 2 a 5 anos até 1 hora por dia. E Né? aí, como é que a gente faz para dividir isso daí? Porque a gente também precisa fazer as nossas coisas em casa, né? Uhum. Precisa fazer as nossas reuniões, né? Então a gente precisa né, entreter nossos filhos com alguma coisa. Se os nossos filhos já estão com contato com a escola através da mídia digital, como é que a gente separa isso daí em 1 hora por dia? Fica difícil, né? Dificílimo. Não tem Muito como. difícil. E assim, o que que eu acho que é mais importante é o bom senso. Né? Eu acho que o bom senso ele cabe em qualquer área da nossa vida. Claro, evidente que a gente não vai poder, a gente está com uma geração muito tecnológica, né? A gente está Completamente tecnológica. E eles são muito eles já rápidos, eles pegam. muito rápido, eles já nascem, né? Pronto para mexer em celular, em computador. Então, como é que a gente faz? Então, eu acho que, assim, minha opinião, tá? Eu acho que a gente tem que trazer essa tecnologia para o nosso favor, para o nosso lado, Uhum. né? Quando a gente trata essa tecnologia como uma inimiga, a gente afasta, inclusive, os nossos filhos, os Os nossos filhos. aprendentes, os nossos sobrinhos, né? De quem quer Uhum. que seja. Porque, inclusive, hoje em dia, até nessa fase né, de isolamento social que a gente está passando, a gente está usando até mais a tecnologia, Muito. até para se aproximar um pouco mais das pessoas, Sim, né? exatamente. Todo contato é aniversário com o Zoom, amiguinho se falando por mensagem. Então, a gente está nesse momento, qual a tecnologia entrou dentro de casa e a gente está no mundo virtual, né? Pois é, e o que que a gente precisa, né? A gente precisa ter o bom senso e sempre, sempre, sempre supervisionar, né? É, eu Independente estava eu tava lendo, porque assim, ó, às vezes, como o meu Instagram surgiu, né, como divulgação de eventos, né, e agora nesse momento de pandemia foi evento cancelado, não está tendo nenhum evento, nada, né, eu acabei me voltando a dando atividades para as crianças fazerem em casa, coisas lúdicas, né, foi uma opção minha. E já fui criticada porque eu não divulgo os eventos online, são poucos que eu coloco live de tal pessoa. Normalmente eu divulgo de parceiros que eu conheço, pessoas que eu acho legal, eu divulgo uma live. Mas eu Uhum. não divulgo porque senão tu vai emendando uma live em outra. Vai chegar uma hora que a criança está catatônica na frente do computador. É verdade, é. Então, é questão de dosar, né? Que eu falo assim, agora que começou a se estudar mais, né? Agora tu começa a ter alguns resultados da exposição da criança à tecnologia, né? E a gente está nesse momento que tu sabe melhor que eu, daqui a 5 anos vai estar bombando estudo com resultados sobre isso, né? O que os estudiosos estão falando, que eu dei uma pesquisada, né? Óbvio, né? Que é uma coisa que eu estou sempre Uhum. lendo, esses momentos que no qual você vai ter uma live, você vai ter algo para ver com a criança, algo que seja família, algo que seja divertido, algo que seja criativo. Então, além de ser aquela coisa que é passiva da criança ficar vendo, né, um filme, coisa assim, que seja algo que
algumas lives tem, né, de parceiros meus, que vai ter live sobre, agora teve hoje, né, massinha de modelar, fazer massinha. Daí elas deram todo o produto. Daí que a criança vai ver a live, ela vai ver e vai participar, né? Isso, Isso já é uma coisa mais construtiva nesse momento. sim. Ou Então eu acho aprender interessante também, né? isso. E vai aprender, Aprendizado. porque ela vai fazer, ela vai interagir, né? Ela não vai ser um agente passivo, né? Naquela relação, porque é exatamente esse o medo dos professores, principalmente da educação infantil, que a gente entende que a criança ela só aprende efetivamente vivenciando determinada situação. Se ela E não na vivencia, interação, né? E na exatamente, interação. ela é a protagonista do próprio, né, do próprio aprendizado dela. E aí, quando a gente faz um atendimento, né, online, a gente vai um pouco contra todas essas coisas que a gente vai aprendendo, né, e que a gente Uhum. vai aceitando como verdade. Então, assim, é uma fase, né, que a gente está passando, que está muito difícil realmente, mas que, assim, que a gente consiga trazer, né, para a nossa realidade o melhor dela, o que a gente efetivamente espera, né, das instituições de ensino para os nossos filhos, né? O que eu quero? Eu quero que meu filho continue aprendendo dessa forma, né, de uma forma É. passiva. Será que as escolas também né, estão disponíveis a abrir esse leque, né? E assim pensar, por exemplo, em acabar as provas, por exemplo, né? Uhum. Umas Isso coisas é que uma discussão de anos. É uma é, discussão de anos. Olha, eu tive, não vou dizer minha idade, né? Acho que os cabelos brancos, né, denunciam um pouco, né? Mas assim, ó, a discussão de anos, acabar com as provas, né? Eu lecionei 10 anos no Sul. A gente teve a questão dos ciclos, de acabar com as séries e criar o ciclo, e daí a criança passava de acordo com certos objetivos que ela atingia, não funcionou, né? E é que eu falo, cada vez que entrava o governo, a gente sofria, porque entrava o governo e mudava tudo de novo. E agora uhum, ele está no momento que até uma seguidora colocou aqui, que é uma coisa que está todo mundo falando, né? A questão de fazer a criança se interessar, se insiste ou não. Eu relaxei, né? Eu relaxei. Não quer ver, então tá, ele é pequeno, é um ano perdido, ao meu ver, né? Não sei, é o teu, né? Vai sofrer as crianças maiores, né? Que vão perder o ano, né? O pessoal que tá séries finais, ensino médio, principalmente, pessoal de faculdade, mas os pequenos vai mais adiante, né? Então eu relaxo, né? E porque realmente a criança às vezes não vai ter interesse, mas a Leila colocou que o maior problema que ela tem é com a alfabetização, né? Que é muito difícil para ela. E é difícil. Eu falei assim, meu filho, ele tá começando a conhecer as letras, ele já conhece os números, já conhece as cores, mas eu não me sinto capaz de alfabetizar ele, eu não tenho formação para isso, né? E uhum. eu imagino uma professora que ela tem todo um trabalho, né, lúdico para alfabetizar, fazer isso nesse momento, né, que a gente tá, que a tecnologia está tomando conta. Eu acho que assim, como a gente está nesse momento atípico, esse ano é um ano atípico. Eu não vejo como um ano totalmente perdido. Claro que tem a classe de alfabetização, que é uma série extrema, que consome extremamente, né, do professor. Uhum. Não é só o primeiro ano que a gente tem, né, a classe de alfabetização, primeiro e segundo dos anos, né, que agora foi colocado, e o terceiro ano do ensino médio, que eu acho que realmente são séries que vão Sofrer sentir mais. sentir muito essa falta de vivência de conteúdo. Mas também, por outro lado, eu acho que a gente pode, assim, os nossos filhos podem aprender outras coisas que de repente na correria do dia a dia a gente não consegue. A gente não É que é consegue o passar para eles. que a Roberta colocou, que não vai ser um ano perdido. Não, um ano de vivência, né? Eu mesmo já aprendi horrores aqui com o cara, né? Porque a gente está se aproveitando de outras formas, né? E a criança está conhecendo de outras formas e a gente está aprendendo com eles dessa outra forma, né? Às vezes Exato. que até eu fiz um post, né, ontem, né, contando, né, o desafio que foi, que agora eu já estou melhor com ele, que antes era muito fácil, né? Tava na creche.
Eu pegava, ficava aquele tempinho, era aquele Aham. tempo, ia dormir, acordava para creche de novo, final de semana, era a função. Agora é comigo direto. Então, tem certas nuances dele que agora eu já percebo melhor. Ele já me lê muito melhor. Então, Então, a gente vai ter um período de convivência grande. A minha preocupação quanto ao escolar, e eu te falo assim um pouco como acadêmica da UERJ, né? Que teve um período grande de greve e teve o calendário todo esculhambado, né? E eu penso assim, essa cobrança que a gente tem, a questão de hora-aula, tudo. São 4 meses, a previsão é de voltar em agosto agora. Antes era é. junho, depois virou julho, agora virou agosto. Dá uma E tudo ansiedade, pode mas acontecer, tudo pode né? E tudo acontecer. pode acontecer, porque é inevitável, né, aglomerações dentro de uma escola. Ah, É a, inevitável. a Ananda, que comentou aqui que o filho dela de 4 anos não está se interessando, ela me mostrou uma das aulas que mandaram pro filho dela. Eu fiquei chocada. Eu É, fiquei chocada, que nem eu sei aquilo ali, né? 4 aninhos? 4 anos, o da Ananda, que ela tá falando ali. Ela me falou que liberaram as aulas lá no Sul e algo tipo, das várias coisas que ela me contou hoje à tarde, que a gente ficou conversando, que ela é minha amiga, teve a questão das crianças ficarem a 2 metros uma da outra. Como faz? Como? Como? Eu acho que nem eu consigo. Não tem como. Tu vai explicar, se tu chegar perto da criança para explicar, como é que tu vai ficar 2 metros da criança falando aqui, essa atividade? O que eu É falo, difícil. vai ser muito difícil, né? Essa a condição atual da gente estar vivendo essa questão da tecnologia, dos professores que também não tiveram essa formação. Gente, ninguém teve formação para dar aula online. A gente teve E, aula à distância, e a pós-graduação de gente, EAD. e a gente tem um agravante que os nossos materiais, nossos, que eu digo assim, da educação infantil até o Fundamental 1, vamos dizer assim. Os nossos materiais não são adaptáveis para distância, para ensino à Muito distância, difícil. né? Então, assim, tudo, né, caiu no colo do professor, né? E aí o professor tem que se virar nos 30, né? Como tem que acontecer. Não, e daí tá aqui a Roberta falando de novo, né? Ano de troca, aprendizados, né? De ambas as partes, até mesmo conteúdos pedagógicos. Os filhos dela têm 12 anos, né? 12 anos já é uma idade que tu consegue trabalhar. Mas também depende. Óbvio, se a gente entrar nessa discussão, eu já entro na questão social, né? Daí já começa a dar uma coisa, que a gente já tem uma diferença social devido à educação muito grande, né? Já tem Isso. tecnologia. E a gente vai criar algo muito, um degrau muito grande, né? De quem tem condições de ter esse estudo, né? Do que quem não tem, né? E eu já tive relatos de mães, que bom que, pô, Roberta. Roberta, que teus filhos É, estão se dando bem, porque eu já tive relato de mãe que não consegue fazer o filho parar para ver aula. Ele para ver, para jogar, ele para ver filme, mas ele não para ver a aula. Então, eu acho muito difícil essa questão, principalmente para os menores, né? Os maiores. Ensino médio, eu acho que já consegue também, dependendo, né? Eu sim, sou uma que sim. eu não iria me dar bem. Eu preciso de alguém em cima de mim, né? Na época É, que eu era lá atrás. eu acho Então, que eu acho que assim, mais uma vez, né, eu vou voltar naquela palavrinha que eu falei lá no início do bom senso. Eu acho que o bom senso ele tem que reinar para ambas as partes. Óbvio, uma criança de 4 anos, gente, ela não vai ficar parada 1 hora na frente de um celular, a não ser que uhum, seja algo que prenda muito a atenção dela. E para gente, né, para as professoras, né, no geral, conseguir prender a atenção de uma criança durante 1 hora, ou 50 minutos, ou meia hora, não sei como funciona, é muito difícil, entendeu? é, Até porque ela não está tendo aquele contato direto. Quando você tem aquele contato direto, você brinca, você muda de assunto, você faz uma brincadeira. Agora, longe é muito difícil, né? é Então, muito assim, eu difícil. acho que assim, insistir, eu não sou a favor.
Eu sou a favor, sim, de combinar. Olha, hoje você vai encontrar com a sua professora. O que você acha? Seus amigos vão estar lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar com eles, né? E aí Uhum. também essa aula, aí mais uma vez eu falo do bom senso. Essa aula tem que ser lúdica. Essa aula tem que ser prazerosa. A criança tem que estar ali, tem que falar assim: caramba, que bacana, amanhã eu quero voltar para ver de novo, né? Então, eu sou eu não sou muito a favor da obrigação, não. Eu sou a favor É, do combinado, é né? Então, uma acho que o coisa combinado não sai caro. e aquela coisa da rotina, né? A rotina é o quê? Eu com o meu, né? De manhã ele brinca, de tarde ele sabe que a gente tem alguma atividade lúdica, né? Que seja de colagem, que seja de pintar, é alguma coisa que ele sabe que é à tarde esse momento. Carol tem 10, 11, 7, 5 anos. 4. Os Tá guerreira. filhos? É, Coisa boa, gente! 4. Eu chego a ficar É, arrepiada. Caroline! É, Caroline. Aham. Chega assim e me dá uma coisa que. Com um, às vezes eu enlouqueço. Eu imagino 4, ainda com uma diferença de idade. Mas, É mas guerreira, os delas porque são os deu de. anjos. Sim, mas mesmo assim, tu conseguir, que óbvio que a criança não vai ficar sozinha, mas tu fica com ela. Daí tem a outro estudando, tem o outro estudando, tem a de 5 que é menor, tem que dar atenção. Gente, eu falo, é muito diferente isso pro pai. Daí eu recebo mensagem de mãe que tá alucinada. Sim, porque não tem como dar conta, né? Eu tava falando É com um pai difícil. dia desses, muito engraçado, com um pai que ele mesmo falou pra mim: eu tenho que dar coisa de história que eu não aprendi, melhor que eu vivi, mas que eu não é o que tá no livro. É muito difícil para o pai isso, né? Eu falo pro meu marido, quando tem conteúdos que eu não vou dominar, né? Pô, geografia mudou pra caramba. Esse pai falou pra mim, cara, a geografia mudou muito, eu não sei mais aquilo ali. Como é que eu vou ensinar pro meu filho? Eu tô tendo que aprender com ele, ele me pergunta as coisas, eu fico olhando, tipo, bem. E aí, nesse caso, entra a tecnologia a nosso favor. Porque no YouTube, por exemplo, a gente tem uma gama enorme de videoaulas, de desenhos que explicam. Pois é, mas aí que tá. É que eu falo assim, ó, voltando um pouco, a gente acabou indo pra educação, depois eu vou me juntar contigo pra gente ficar falando de educação. Voltando para a tecnologia um pouquinho, o problema é que é muita informação. Daí, É, tu tem dúvida uma coisa, te leva uma coisa, mas aquele vídeo, pô, tem outro aqui legal, daí tu vê outro. Na hora que tu vê, a criança ficou o dia inteiro, né? Os menores, né? Óbvio, é live, é aulinha da creche, coisas assim que vão surgindo, e os maiores ou a fome pelo conhecimento, porque quando eu era mais nova, coisa mais linda, eu ia para a biblioteca, entendeu? E eu me lembro de entrar nas prateleiras para procurar o livro lá, JF, não sei o quê, e fazer e trabalho no papel ao maço. papel ao maço, folha de papel Você ao lembra? maço. E eu me lembro assim, eu olhando os livros, aí quando eu via, tinha um livro que eu não tinha procurado, que estava ali. Então eu ia, tipo, 2 livros para pegar na prateleira e voltava com 5, 6. Se eu fazia isso numa biblioteca, no mundo internetico, gente, isso aqui é um buraco sem fundo. É Quando verdade. vê, passou a tarde inteira aquela coisa, conhecimento, conhecimento, e tecnologia, imagem, conteúdo. E vou E te falar será que mais. isso? E vou te falar mais. Tem escolas, que é inclusive a escola que eu trabalho, usam material digital. Então, realmente, assim, o contato com a internet, com a mídia, é praticamente 24 horas por dia, né? 24 horas. Então, 24 então é horas. mesmo a gente conseguir fazer com que a gente consiga tirar um pouco, né, os nossos filhos da frente de um celular, da frente de um computador, né, e consiga mostrar para ele que tem vida aqui fora, né? Aqui fora. Tu sabe que agora eu tava falando, eu tava me lembrando que o meu não olha muito, mas teve uma época que ele tava vendo os videozinhos no YouTube. E às vezes era vídeo de 10, 15 minutos. Acabava o vídeo, óbvio, já havia chamada, outro, ele ia vendo. E nisso Direto. ia.
ia emendando um vídeo no outro, entendeu? E aquela coisa, como é que a creche já mandou vídeo do YouTube, daí eu até pensei de colocar, mas como eu já tive a experiência, eu vou colocar, ele vai ver que tem outro, o Mundo Pita, ou Show da Luna, ou sei lá o que, ele vai querer ver o outro. Se eu falar que não, daí vai ser armado o circo. Quando arma o circo, daí eu, não quero, vamos ficar na tranquilidade, né? Coloca as musiquinhas para ele ouvir. Agora eu tenho o Ralph que ele está gravando músicas, histórias cantadas com violão. Ele tem uma pilha de livro dele. Eu vou mais para esse lado, porque ele está numa fase que não tem esse conteúdo assim, né? Agora, quando a criança tem o conteúdo, daí é difícil você conseguir, né? Separar É, em momentos. Aquela coisa assim, a criança está estudando de manhã, daí de tarde a mãe tem que trabalhar, daí coloca um filme, né, para ela ver. Olha só, ela já ficou amanhã 4 horas, mais 2 horas à tarde vendo filme. Já são 6 horas exposta a uma tela, né, televisão ou e tablet e assim, coisa. eu falo muito, assim, eu tenho recebido, né, alguns das crianças que eu atendo, né, e os pais falando exatamente isso. Eu falei assim, puxa, será que a gente não conseguiria reproduzir esse jogo no papel, por exemplo? Uhum. Que ele consiga jogar, sei lá, uma batalha naval no papel, que ele não Uhum. sei, algo, né, que a gente conseguisse transportar, né, que a gente conseguisse trazer para o mundo real, né? Porque eles acabam vivendo tanto no mundo virtual e não é só por conta de problemas que pode acarretar, porque a gente sabe que assim, muito uso, tudo na vida, né? Tudo na vida, o que é demais é ruim. Até água, É, se você beber muito demais, vai fazer né, mal. direto você passa mal. Então, mais uma vez, a questão do bom senso, né? O que efetivamente o meu filho precisa, né, assistir. E o que efetivamente o meu filho está conseguindo absorver disso? O que ele está aprendendo? Né, com quem ele está conversando? Com quem ele está vivenciando? Sabe por quê? Porque sabe o que me preocupa? É a questão do aspecto social, que não se tem mais, Não se tem sabe? mais. Infelizmente, a gente vê crianças, né, por exemplo, eu às vezes recebo, né, alguns pais muito preocupados. Eu acho que meu filho é autista, por exemplo. Mas por quê? Porque ele não interage. Mas muitas das crianças, né, que hoje têm uma questão de difícil socialização é por conta do uso excessivo de mídias Tecnologia. digitais. Mas isso a gente vê até em adultos, né? Porque tu vê, eu conheço adultos de 35, 36 anos, que foi o boom dos videogames, né? Na Uhum, juventude, que a criatura ela não é muito social. E ela mesma fala, toda a minha juventude eu passava jogando. E até pois hoje é. ele prefere jogar, ele não gosta muito de interagir com as pessoas, né? E, por outro lado, assim, ó, eu fui uma criança que não tinha videogame em casa, a gente não tinha condições de ter um videogame, né? Eu fui ter um TK90 que a gente perdia o dia inteiro digitando, né, o jogo para ele rodar à noite, e na hora que rodava, minha mãe falava, já pro banho, acabou, né? Eu sou muito de ter contato com as pessoas. Por isso que eu acho também importante assim essa questão da rotina, né? Rotina e tempo para a criança ficar nesse mundo virtual que é muito maravilhoso, né? É. A E a gente sabe que é um mundo rotina, maravilhoso. assim, a rotina de qualquer pessoa, né, tem que estar incluído tudo, né? Inclusive, assim, afazeres de casa, né? Cada um tem, sei lá, um recolhe o lixo, hoje é dia de lavar louça, hoje, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é sentar, né, com o filho, ou com o sobrinho, não sei. E aí, sentar, bom, vamos tentar organizar, né, os horários, né? O que que você. Quanto tempo você precisa para estudar? Quanto tempo que é necessário, né? Que vai ser bacana para você se divertir? Tem uma outra forma de diversão? Filme, não sei, ver uma outra forma de fazer com que não, olha, durante meia hora do seu dia você vai tirar aí para ligar para seus amigos, para falar, sei lá, interagir. Uhum. Eu acho que o combinado não sai caro.
E o principal, que eu acho que é o boom, assim, né? É o exemplo. Porque a criança, ela aprende por É exemplo. o espelho. E para quem Aprende está pelo com filho pequeno, tá vendo que é um espelho impressionante. O impressionante. meu tem 3 anos, cara, assim, ó, repete igual, igual. Igual, E se né? a Então, assim, família o tá exemplo toda é ali, fundamental. a criança também vai querer o celular dela. Ela não vai Pois é. esperar até ter 15 anos, ela vai querer o celular, porque o pai tá no celular, a mãe tá no celular, né? Isso aí também conta, né? E É quando a gente tem aquele momento de conexão de qualidade com os filhos, exatamente a tecnologia está fora, exatamente para conectar as pessoas, para as pessoas estarem conectadas. Então, colocar isso isso. na programação. Normalmente, até né, nos horários de refeição, no horário que tá brincando. Eu tô brincando com meu filho nesse momento. Então, o celular tem que estar lá dentro de uma caixa, né, Uhum. reservada. Ou então lá no outro cômodo que se ele tocar eu não vou ouvir, né? Porque a gente acaba ficando refém. E a gente acaba colocando os nossos filhos reféns também, Acaba né? Então, entrando junto. o que a gente às vezes reclama dos nossos filhos é algo que a gente vive. Então, isso acaba sendo muito ruim. Então, assim, tem realmente que envolver a criança na rotina da casa, né? Isso é muito importante, essa questão de fazer a rotina, no qual eles entrem junto na rotina, para a mãe e para o pai é importante, para É, conseguir dar conta, né? Porque, óbvio, eu falando, para mim, eu consigo trabalhar, né? Consigo dar conta dele. O marido faz home office, fica direto aqui no escritório, que só me pertence à noite esse espaço. E é difícil, é difícil. E eu consegui dar conta de tudo, mas ele já tá entrando na rotina, tipo, ele sabe que de manhã ele tem que arrumar o quarto. Daí falam, pô, mas ele tem 3 anos, mas 3 anos ele já tem essa noção. E se a gente conseguir colocar o filho nessa rotina, fica também mais fácil para a gente conseguir dar conta. Ó, se é maior, né? Se você me ajudar a arrumar a cozinha aqui, vai ter mais tempo depois para eu ver um filme contigo ou para eu te ajudar na tua aula, sim, né? sim. Isso, a mãe que pode se dedicar a isso, né? Porque a mãe que trabalha é bem mais complicado, né? Eu conheço uma que trabalha muito difícil. Principalmente quem está trabalhando no home office. Uhum, exatamente. Porque o home office ele acaba te consumindo muito mais do que no, né, se você fosse pegar aquele ônibus lotado e fosse trabalhar. Realmente é mais complicado. Mas, né, a gente precisa ter mesmo essa rotina. Não é só as crianças, não. Acho que a família inteira, né? Eu acho Tem que todo mundo entrar junto sim, aí, né? que é importante isso, né? É importante esse momento assim livre da tecnologia, né? E aí, mais É. uma vez eu digo, não é dizer que é ruim, não é, muito pelo contrário. É uma coisa que a gente precisa usar ao nosso favor, é uma coisa que a gente precisa ter como aliado, né? E Então, nesse assim, momento é um super aliado, né? A gente tem um aliado que se isso sim, acontecesse há 30 anos atrás, sei lá como é que ia ser, porque a gente tem, tu tem filme, tu tem vídeo, tu tem músicas, tu tem tudo online, né? é A gente está tudo. sendo Tem. acalentado à distância, né? Mas tentar dosar para não ficar só ali, né? Até que eu falo assim, Pois é. o, E assim, a gente acaba. o post que eu fiz falando que bom que eu tenho meu filho, que eu digo assim, que bom que eu tenho ele, porque se eu não tivesse ele, eu ia ser aquele coach potato que falam que é inglês, né? Aquela batata de sofá, eu ia ficar Aham. cozinhando no sofá. Entendeu? Eu ia ficar ali sentada no celular, trabalhando, vendo filme, vendo série. Eu não ia fazer nada, mas com ele não. Com ele eu me obrigo a me mexer. Eu não posso É, ficar muito tempo vendo televisão. Meu horário de ver televisão é às 10 horas da noite. Né? Que depois que ele dormiu, já agilizei a vida das gatas, daí eu vou. Então, é isso que a gente tem que ir dosando para conseguir dar conta. sim, sim. E principalmente assim, no caso do papel da escola, né, que a gente se preocupa muito, e assim, muitos pais até reclamam, falam que quer que o filho tenha mais atividade, quer que o filho, porque as escolas, inclusive, estão até fazendo prova online, né? Até as avaliações estão online. Então, assim, a gente tem que definir qual é o papel da escola nesse momento.
né? Então, assim, falar também para os pais que, assim, a gente está no momento que a gente não precisa levar mais problema para dentro da casa de vocês, É, né? eu acho que às vezes a gente estava muito acostumado, aí eu me coloco no papel de pais, né, representando outros pais que eu conheço. Uhum, A criança tinha muita atividade. Ela tinha aula de manhã, ela tinha uma natação à tarde, ela tinha o inglês à tarde, entendeu? Então, ela passava o dia fora de casa com outras coisas e ela não tinha aquele período ocioso, né? uhum. Que teoricamente não é bom, né? Mas eu digo que é o momento que, quando é pequeno, é que ele vai produzir, né? Porque ele vai pegar alguma coisinha para brincar e se virar. Quando é pequeno, tipo o meu, ele sabe lidar muito bem com isso agora. Mas esses pais que tinham essas crianças cheias de atividade, daí chega tipo, ele tem que fazer um tema. Pô, ele fez rápido, tá, e deu. Tu fez o tema, né? Que eu chamo de tema, que é o termo do sul, que é o dever de casa, né? Fez o É o tema, dever de casa. fiz. Acabei. Daí, tipo, cara, mas ele tinha inglês, ele tinha futebol, ele tinha um monte de coisa e agora ele tá aí ocioso, né? Então mandem mais coisa porque eu tenho que trabalhar. E eu fico pensando, então, tipo, É, tem que ocupar essa criança. Que eu já li, né? E eu admito que eu era adepta a isso, né? Tem que ocupar a criança, né? Hoje eu já não sou mais, né? Hoje eu já tenho aquela coisa de não até porque ocupar. até porque a gente pode pensar que essa ocupação ela pode ser feita de outra forma, né? A gente pode Exatamente. ocupar os nossos filhos de uma outra forma. Então, assim, é tentar fazer com que eles sejam integrantes efetivamente, né, da nossa família, que eles não sejam É. só, né, mandados, né, que eles sejam Eu vi eu não sei se tu viu um vídeo no último da Porta dos Fundos, que é um encontro, né, de reunião online. E daí não eles vi. falam, não, fulana, você tá muito nervosa. Ela, não tô nervosa, sou mãe. Que aquela criança tá fazendo não sei o quê, que tá fervendo ali, não sei o quê. Não, que tal você descansar? Que tal a gente reduzir suas horas? Ela, não reduza minhas horas, senão eu vou ter que dar conta deles. Às vezes eu sinto que é isso, entendeu? Tipo, vamos ocupar Exatamente. essa criança e alguns pais, tipo, tá no trabalho, é a saída para não encarar a criança. Só que eu acho que falta isso, às vezes, da gente se permitir de sentar, de ouvir, de interagir, né? A gente está sendo a ter, os pais estão sendo obrigados a ter uma interação que eles não tinham antes, né? De E é o interagir mais com a costume mesmo, criança. né? É o costume que faz isso, né? É, Acaba que a correria do dia a dia não nos permite muitas vezes. Então, assim, por isso que é importante, né, conversar. Porque assim, os nossos filhos, os nossos alunos, eles estão sempre, né, online, né, nessa vida, né, de ah, redes sociais, essas coisas. hoje, Então, teoricamente, todo assim, mundo está sempre online. conversar sobre a segurança, né, a privacidade online, o que que isso também acaba acarretando. Então, E é o assim, momento para isso, exatamente, para dar esses alertas de questões online que podem expor, né, você ou a tua família, né, que isso veio para ficar. Eu acho que é um ponto da tecnologia que veio para ficar, que nem o home office. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque o home office não veio para tem ficar. mais. É. Algumas empresas já Agora, estão avisando que veio para ficar, que não vai sair. a gente realmente tem uma, uma população bem viciada, vamos dizer assim, nessa questão do acesso, né, aos equipamentos eletrônicos. Né? Então, assim, realmente é como eu sempre falo, é usar isso a nosso favor, né? É a gente tentar não fazer com que os nossos filhos eles ficam nessa distração, né? Passiva, né? Porque o que a gente quer é que as crianças façam exatamente ao contrário, que eles brinquem, que eles interajam, que eles brigam e que eles se acertem, né? Então isso tudo é normal, porque isso tudo faz parte do desenvolvimento infantil. Que faz parte, é necessário, né? É aí que eu ia te perguntar, né? Sabendo que falta 15 minutos, mas dá tempo. Eu te perguntar,
você me falou de já estarem fazendo provas online, né? Então, acredito que no caso da tua escola seja uma plataforma no qual vocês Sim, consigam fazer essa prova online. isso. Mas eu digo assim, e quanto aos pequenos da educação infantil, será que vai ser feita a avaliação? Porque, por exemplo, eu acho que o meu filho talvez não evolua tanto, né? Porque ele não está tendo a aula, a educação, né? Que seria. E eu fico pensando assim, vai ter avaliação do quanto que ele evoluiu, como é que vai ser feita, ou É, realmente ele vai entrar por ser menor, né? Nesse que eu digo que é o looping diário, né? E é, depois, quando voltar, retoma dali, né? Porque eu digo, a gente está vivendo um looping diário. isso tudo eu acho que as escolas vão ter que no retorno, pensar nessa questão, né? Eu acho que as escolas vão ter que organizar uma forma de fazer com que essas crianças, né, que ficaram tanto tempo longe da escola, com que elas consigam, pelo menos, aderir o que é primordial para o próximo ano, né? Uhum. Então, assim, avaliação para a educação infantil à distância, eu, Lidiane, não acredito. É uma Eu coisa não que é muito acredito difícil. justamente porque a gente acredita que a criança ela é protagonista do desenvolvimento dela. E quando a gente trabalha com criança muito pequena, a gente trabalha com as potencialidades, a gente não trabalha com o que ela não aprendeu. A gente Uhum. trabalha em cima do que ela está aprendendo, em cima da evolução, né? Então, se eu não acompanhei essa evolução, eu acho, aí é uma opinião minha, tá? Eu Uhum. acho que é invasivo, eu acho que é até indelicado fazer qualquer tipo de avaliação que seja com relação a desenvolvimento de aprendizagem, tá? É que é uma fase Agora, diferenciada, né? sim, e Muito assim, vai todo diferenciada. mundo voltar no mesmo patamar, né? A Uhum. gente não precisa ficar preocupado, dizer assim, ai, o meu filho vai ficar atrasado. Vai todo mundo voltar no mesmo patamar, porque se o seu filho aprendeu, por exemplo, se seu filho aprendeu a letra A e o filho do vizinho aprendeu a letra E, quando chegar lá na escola, eles vão interagir e eles vão aprender outras coisas, né? E eles vão ensinar, porque eles ensinam uns aos outros. Então, Uhum. assim, é entender que a criança ela é protagonista da história dela, né? É ela que está escrevendo aquela história ali da vida dela. E aí a Então, gente pode chegar ao ponto que não precisa forçar a criança, né? não, Esses pequenos que não estão interessados. Então é aquilo que eu já falei lá, umas semanas atrás, né? Que é aproveitar esse momento para os menores, principalmente, para estreitar relações, para fazer conexões, para conhecer melhor a criança, se e conhecer assim, também com a criança. e assim, a aprendizagem, gente, ela ocorre no dia a dia. Quando você faz uma receita de bolo, quando você senta e pergunta para ela, por exemplo, assim, qual é o desenho que você gosta? Ah, eu gosto do Show da Luna. Mas por que você gosta? Qual é a história? Aí ele vai te contar a história, ele está criando uma narrativa. Uhum. Quando você trabalha uma receita, você está trabalhando um gênero textual. Você está trabalhando quantidade, entendeu? Então, a gente precisa tirar, né, da nossa cabeça que uma educação conteudista é tudo que a gente precisa para os nossos filhos, Principalmente entendeu? para os pequenos, né? Os menorzinhos que aprendem tudo Sim, de forma lúdica, tudo de forma principalmente. diferente do que a gente aprende, né, hoje em dia. Sim, é. Eu tinha visto até um canal do Castelo rá que eu achei por acaso no YouTube. E aí lá eles ensinam brincadeiras, assim, no caso foi yoga que eles estavam ensinando. A Uhum. família fazer yoga. Então achei muito bacana, porque era uma coisa com a família, né? Então, assim, senta ali e aprende. Não vai toda hora ver, mas assim, aprendeu? Senta ali, né, no outro dia, faz uma yogazinha em família, né? Eu acho que a É, gente não, está. e até essas lives eu acho maravilhosas, lives que até tem uma página que eu sigo de atividade física, que é atividade para os pais fazerem com os filhos. Então, Aham. também, né, acrescenta, né? A Roberta colocou aqui que
O pequeno não pode estar interessado naquele momento, mas os estímulos vão estar constantes, né? E eu não sei o que eu fiz aqui, não. Não fiz nada de errado. Achei que eu tinha feito alguma coisa de errado, que eu fico com o dedo assim passando. Os É, estímulos são diários. E exatamente, esses estímulos são diários, né? Eu digo que eu falo pelo meu, né? O meu, ele senta comigo, ele faz receita, ele já aprendeu a colocar direitinho, né? Os mas eu componentes sou da a favor receita. também, mas eu sou a favor também, nesse caso, que converse com a escola, né? Até para saber se a escola também tem um plano B, né? Tem uma outra forma de apresentar, né, esse conteúdo aí tão Eu importante, acho né? que, eu digo assim, em relação à minha escola, a escola que ele tá, até a gente cogitou de parar de pagar, né? E a gente continuou pagando em consideração aos funcionários, né? Eu acho que eu te falei isso, né, até. A gente continuou pagando em relação aos funcionários para o salário deles. Eles têm que viver, né? Se a gente pode pagar, a gente vai continuar pagando. Mas não, e já soube de escola também que é tipo a minha tipo que não dá abertura. Não dá abertura. Então, às vezes, É é uma isso que pena. a gente está num momento que foi tudo tão de sopetão, né? Eles tiveram que se adaptar à força, né? Somente essas escolas de educação infantil, né? Porque não tem nenhum método educativo, né, infantil, né, que eu saiba, eu só vi Teletubby. Teletubby que as crianças aprendiam alguma coisa com o Teletubby, né? É, Mas elas tiveram que se adaptar de forma tão drástica, e eu acho que elas estão com medo de abrir, né? E a gente sabe que dá aula, né? Tu dá aula, dava aula para 30 alunos. Se cada pai falasse uma coisa, ia ficar maluca, né? Então não dava para é um universo muito grande, né, para você conseguir gerenciar. E eu considero, né, que realmente ele está nesse looping, né? Acho que ele está tendo o aprendizado dele de outras formas. Eu tento fazer várias atividades com ele, né? Tanto posto até atividades que eu faço com ele, né? De massinha, lúdicas, algumas que eu vejo, né? Para trabalhar o lúdico, atividade, mas que vai voltar lá no mesmo ponto que qualquer outro, né? Então, Xiomara, eu tô focando mais na questão da gente se conectar, da gente interagir, da gente estar junto e se conhecendo, né? Diferente, né? Porque eu posso isso. Diferente de outros pais que não podem, né? Que daí trabalham direto, que tem que ficar se desdobrando entre trabalho e filho e almoça correndo e não consegue interagir com a criança. Então, são momentos e momentos, né, que vão fazer com que as coisas é. vão funcionar, Mas né? É assim, tentar fazer da melhor forma. mas eu acho também que assim, as pessoas são diferentes, né? Os seres humanos são diferentes, graças a Deus, né? Todo mundo é diferente, que bom. Pois é, então assim, eu acho muito complicado a gente escolher um determinado tipo de, de ensino, né, para todas as crianças. A gente tem muita criança pequena com dificuldade de aprendizagem, com Uhum, transtornos, com uhum. déficits, né? Então, assim, a gente tem um aumento, inclusive por conta, né? Agora já tem uns estudos aí que dizem isso, que, que, que a questão ai meu Deus, me fugiu do a questão das telas, né, da parte de redes sociais e tudo, acaba afetando muito na parte de atenção. É, Então, acaba tendo uma questão, por exemplo, déficit de atenção, que é algo que é genético, né, até então é genético, alguns estudiosos já dizem que ele pode ser adquirido por conta dessa questão. Então, essa que é a questão importante, sabe? É a questão do bom senso, é a questão de tentar entender o porquê que meu filho precisa ficar tanto tempo dentro, né, na frente de um celular, né? é. O porquê que ele precisa ser tão passivo, né? Por que que ele não pode ser ativo em determinados momentos da vida dele? É, o Então, correr, o pular, o brincar, isso também faz parte.
Pular na cama. Sim, sim, Faz sim, parte, é. gente, faz parte. Faz Faz parte, é o parte, essas momento. coisas vão acontecer, né? Se não for. É o que eu E falo, assim, deixa acontecer esse momento que ele é mais propício para isso, é, né? Então deixa acontecer verdade. esse momento que é mais propício para isso. Pelo menos ele gasta, a criança vai gastar a energia dela acumulada, que é um monte, né? E você É. não vai ter tanto E a gente estresse. sabe também que as realidades são diferentes, né? Então, assim, é complicado realmente. Mas, no geral, eu acho que, no fundo, as nossas crianças, principalmente os menores, eles estão ganhando muito, estando perto dos pais, né, em período integral. Espero que sim, espero que seja assim. É isso Eu tenho que eu certeza que sim. torço e fico sempre postando e forçando isso para ter interação entre os pais, né? Aproveitar esse momento exatamente que vai ser aquela coisa que a gente vai carregar mais adiante, né? Eu falo, muitos estudos vão vir contando resultado de tudo isso que a gente está passando, que é um período louco, mas eu acho que Eu vai estava fazer as pessoas se aproximarem um pouquinho mais. Eu estava conversando com a diretora da escola que eu trabalho, eu falei para ela assim, olha, a gente tinha que fazer uma avaliação com os pais quando voltasse, né? E perguntasse assim, qual é a cor preferida do seu filho? Né? Coisas que infelizmente, a Gente, gente não consegue. não consegue. Faltando De- 3 minutos para acabar rapidamente. Isso é tão importante da gente estar com eles, que eu me lembro que quando eu levei o meu filho no pediatra, ele já estava na creche com 6 meses, a pediatra perguntava as coisas, eu olhava para a pediatra, olhava para o meu marido, tipo, a gente não sabe. Por quê? Porque a criança está 8 horas na creche. Eu falei assim, meu marido, a gente não é, sabe. Porque ele está lá. Então, eu não sei o que ele está desenvolvendo. Né? E talvez agora esse momento vai fazer com que a gente conheça melhor nossos filhos e guardar essas lembranças de alguma forma. Lili, verdade. adorei conversar contigo. Dá Que vontade de bom, fazer eu também mais. adorei. Vamos ver se a gente marca outra live. Eu adoro marcar live com todo mundo. Para a gente conversar, porque eu acho que educação é tudo e tanta coisa que tu tem para acrescentar que foi maravilhoso. Obrigada, queria agradecer aí a oportunidade, o espaço, né? E dizer que realmente a gente não está aqui julgando, não, a gente está aqui, né? A gente não está falando sobre liberação ou proibição, é mesmo, né, uma troca de ideias, Uma troca né? de ideias. E sempre com a finalidade do bem-estar e do desenvolvimento das nossas crianças. Então, obrigada mais uma Perfeito. vez. Um Obrigada, e daí beijo para depois a todo gente mundo. se fala para fazer mais. Gente, obrigado quem assistiu. Beijos e até semana que vem. Voltarei com a Lili. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.